Passado simples em inglês ou Simple Past. Este vídeo é uma aula de inglês para você aprender definitivamente sobre o passado em inglês ou Simple Past. A primeira coisa a mostrar aqui é alguns verbos no passado em inglês e logo depois te explicar como usar o passado em inglês, que é um dos mais importantes tempos verbais em inglês. E sim, o passado simples é mesmo muito importante para você que quer e precisa aprender inglês e talvez não tenha a oportunidade de participar de uma aula de inglês presencial e estuda inglês online, mas não se preocupe. Vou te explicar como usar o passado simples em inglês agora. Para falar de Simple Past, eu acho importante já te mostrar o passado de alguns verbos. No Simple Past, nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles cujo passado terminam em ed. Por exemplo, o passado do verbo work é worked. O passado do verbo play é played. E o passado do verbo study é studied. Sendo assim, para fazer uma frase no passado em inglês, nós precisamos usar o verbo no passado se a frase for afirmativa. Por exemplo, I played soccer yesterday. Note que o verbo play nesta frase está no passado, ou seja, played. Já para os verbos irregulares, não há um padrão único, como no caso dos verbos regulares, que é colocar o ed para formar o passado. Em outras palavras, são vários verbos com padrões diferentes e uma forma de aprender sobre estes verbos é ter a famosa lista dos verbos irregulares. E você pode consegui-la facilmente na internet, apenas digitando lista dos verbos irregulares em inglês. Mas veja aqui alguns exemplos. O passado do verbo go é went. Veja uma frase de exemplo. I went to school yesterday. A última coisa a dizer é como formar frases negativas e interrogativas no Simple Past. Na forma negativa, deve-se usar o verbo auxiliar didn't e manter o verbo principal, que é o verbo de ação no presente. Por exemplo, I didn't go to school yesterday. Apesar do verbo estar no presente, ou seja, go, o didn't indica que a frase está no passado. E, finalmente, para fazer perguntas, nós devemos usar o auxiliar did antes do sujeito da frase. Veja este exemplo. Did you go to school yesterday? Note que o verbo auxiliar did foi usado antes do sujeito you. Não se esqueça de deixar o like e se tiver alguma pergunta, deixe nos comentários e até a próxima. Bye bye!